Ele é um cultivador mediano e, após despertar um sistema, seus órgãos internos e externos tomam suas próprias decisões, fazendo com que o prota se enfie em muitas situações problemáticas. Em um lugar cercado por natureza e com campos verdejantes, dentro de uma caverna, um homem está meditando. Ele está coberto por uma mana espiritual de cor azul cintilante. Uma mensagem do sistema aparece dizendo que ele conseguiu avançar no seu estágio de cultivo, acumulando o cultivo de QI. O homem fica feliz, pois finalmente conseguiu entrar no estágio de refinamento de QI, e diz que no dia seguinte seria o último dia da avaliação dos discípulos na seita Kingyun, e se ele não conseguisse o nível de cultivo básico, ele seria eliminado. Então, ele sai da caverna. Seu nome é Ye King, nosso querido protagonista, e há 3 dias ele encontrou um sistema que permite que os órgãos se cultivem por conta própria sob condições específicas. Isso inclui os sentidos, órgãos internos, membros e estrutura esquelética. O protagonista, parado em frente à caverna, diz que há rumores de que uma bruxa-cobra vive por ali e que não seria muito bom ficar por muito tempo. Até que algo chama a atenção do nosso protagonista, e ele tenta entender o que se aproximava dele, até que ele é pego por uma cauda gigante, e a bruxa-cobra aparece, dizendo que encontrou um humano fresco. Ye fica completamente assustado com aquela criatura, enquanto a criatura começa a rir e diz que irá devorá-lo. O protagonista percebe que a situação é extremamente desastrosa, mas ele começa a sentir algo estranho. Devido a muito tempo sem contato com uma mulher, seu rim sente atração pela cobra, e sua boca também sente vontade de beijá-la, deixando-o confuso. O protagonista percebe que seu corpo inteiro está entrando em cooperação, querendo muito pegar a bruxa-cobra. Ele tenta reprimir o máximo possível. A bruxa se prepara para atacá-lo e diz que faz tempo que não come carne fresca, até que ela para e fica confusa com o que está vendo. O protagonista simplesmente faz um bico para tentar beijá-la. Seus rins acharam aquilo tudo muito excitante, e a boca resolveu agir, forçando-o a tentar beijar aquela criatura horrível. A cobra bruxa fica completamente confusa, pois a boca do protagonista coloca a língua para fora para tentar provar o sabor da bruxa, deixando-o em uma situação muito constrangedora. Então, uma explosão acontece e a bruxa solta Ye. Confuso e caído ao chão, ele observa algo que está parado à sua frente. A bruxa tinha se transformado em uma linda garota de cabelos longos e rosa. A garota olha para o protagonista com uma expressão de raiva, mas ele fica encantado com a beleza dela. Ela simplesmente se vira, ignorando-o, mas pergunta qual é seu nome. Um pouco corado, ele diz seu nome, Ye Qing. A garota diz que irá lembrar dele e então ativa sua magia e sai voando, dizendo que voltará para encontrá-lo, desaparecendo no ar em uma nuvem de fumaça. O protagonista então cruza os braços com uma expressão de descontentamento. Por um momento, ele tenta entender o que tinha acabado de acontecer, mas em seguida lembra da avaliação de amanhã e decide ir embora dali. Andando um pouco pela floresta, ele tenta lembrar das poucas memórias que tem. O anfitrião original tem uma noiva desde a infância, e os dois foram acolhidos como discípulos de um cultivador errante que não volta para casa há anos. Se ele não conseguir se tornar cultivador agora, o acordo de casamento irá acabar. Mesmo que a família do anfitrião não seja muito famosa, eles não aceitariam isso, e por isso não pouparam dinheiro para mandá-lo para a seita Kingyun. Ele lembra que um de seus familiares mais velhos pediu para que ele não decepcionasse a família, mas o anfitrião tem muita dificuldade com a técnica de cultivo e vai ser muito difícil passar na avaliação. Mas o protagonista diz que, como ele chegou ali por transmigração, tudo vai mudar. Então ele corre para encontrar a irmã mais velha, Su, para confirmar os resultados da avaliação. Em outro lugar, no salão de transmissão da seita externa de Kingyun, uma mulher aparece segurando uma espada em suas mãos. Enquanto isso, os olhos do nosso protagonista, que estava ali perto, decidem admirar a beleza da mulher à sua frente. Enquanto ele olha para a mulher, outras pessoas que estavam ali começam a murmurar sobre ele, dizendo que ele parecia ser novo por ali para ficar bisbilhotando a irmã mais velha Su desse jeito. Até que a mulher olha para o lado, percebendo a presença de Ye ali,
Os olhos do protagonista sentem que a distância entre eles é muito grande e suas pernas concordam com isso. De repente, nosso protagonista é lançado e chega rapidamente em frente à moça, que se assusta com a aproximação repentina. Os homens que estavam ali perto ficam chocados e dizem que o protagonista é bastante ousado. E completamente nervoso e desconfortável com aquela situação, diz não ser um velho tarado. A irmã mais velha, Sue, o chama calmamente, e uma aura caótica roxa aparece em volta dela, enquanto ela diz para que ele tenha mais autocontrole. Os olhos do protagonista decidem que o cabelo dela está atrapalhando sua visão, e a mão do protagonista concorda. Então, uma aura aparece, e sua mão se move sozinha em direção ao rosto da moça, e o protagonista, desesperado, só pede que o corpo não lhe cause mais problemas. A mão do protagonista começa a chegar perto dela, atravessa a aura dela e chega até o cabelo, colocando-o atrás da orelha. Os homens em volta, mais uma vez, ficam chocados e com muita inveja. O protagonista, com a voz trêmula e gaguejando, diz que isso seria para seu exame. A garota então ativa uma magia com os dedos e lança nosso protagonista longe, que cai no chão com tudo. Sue diz que percebeu que ele cultivou a energia espiritual e, com um olhar sombrio, diz que provavelmente ele passou na avaliação. Por consideração pelos seus colegas discípulos, ela não irá fazer nada dessa vez, mas não vai aceitar outra. O protagonista só agradece, mas percebeu que ela permaneceu calma e não o machucou gravemente, apenas o repeliu. Se alguém no nível de cultivo solar igual ao dela o atacasse com raiva, com certeza ele estaria morto. Ele então nota algo. A irmã Sue joga um símbolo de discípulo da seita externa para ele e diz que ele apenas precisa fazer uma conexão sanguínea com o símbolo. O protagonista respeitosamente agradece. Ele observa o símbolo em suas mãos e percebe que uma aura azul sai do pequeno objeto. Então, ele o pendura em sua roupa. Ele percebe que a Sue está o observando e se pergunta se é por ter colocado o símbolo junto com a pedra de jade do noivado. Ela olha para ele com um olhar raivoso. Nervoso, ele decide que talvez não seja bom pendurar o símbolo assim, então o guarda em sua roupa, rindo e dizendo que é um item muito precioso e precisa guardá-lo com cuidado. Sue diz a ele que, pelo talento mediano, ele deveria focar em uma técnica de cultivo e completa dizendo que ali no canto na estante tem um manual chamado Técnica de Longevidade, e que ele poderia dar uma olhada. O protagonista se anima, agradece pelo conselho de Sue e vai em direção à estante, pensando em como a irmã mais velha, Sue, é uma boa pessoa. Ele lembra que já agiu de forma tão imprudente antes, e mesmo assim, ela continua sendo gentil com ele. Sue o observa calada. Entrando na sala, ele observa várias estantes de livros e fica impressionado. Um homem se aproxima de Ye, se apresentando como Zhao Shulong, dizendo que ele é um discípulo da seita interna e que é responsável por administrar a sala de transmissão, que é dividida em 3 níveis. Ele diz que, como o protagonista é discípulo de uma seita externa, ele só pode escolher uma técnica de primeiro nível e completa, dizendo que o protagonista só tem meia hora para escolher a técnica e apenas um dia para aprendê-la, independentemente do nível, e adverte para que ele escolha sabiamente. O protagonista agradece e sai para procurar sua técnica. Sendo membro da seita externa, essa é uma ótima oportunidade para conseguir várias técnicas, independentemente do nível. Ele observa uma estante de livros no canto da sala e vê o livro da técnica de longevidade, que Sue lhe indicou, percebendo que está coberto de poeira. Parece que ninguém dá atenção àquele livro, mas o protagonista não se surpreende, pois aqueles são os livros com as técnicas mais básicas. Mesmo que seja mais seguro começar por ali, a pessoa evolui lentamente como um caracol, e qualquer um com um pouco de ambição não o escolheria. Apesar disso, essa técnica é realmente adequada para o protagonista. Ela é uma técnica de cultivo de QI puro e vai ajudar ele a cultivar todas as partes de seu corpo. Alguns momentos depois, o protagonista pega o livro de 2 técnicas: Refinamento do Corpo e Método de Refinamento da Alma, que cultivam o coração e a consciência, respectivamente. São técnicas de nível alto e extremamente difíceis, mas, depois de dominadas, podem aprimorar muito o talento de alguém. Ele fica em dúvida se deveria pegar algo mais simples, então seu coração se sente subestimado e muito zangado,
e sua consciência concorda com o coração. O protagonista percebe que seu batimento cardíaco começou a acelerar, e isso dói. Triste, ele pede para que o coração pare, pois ele já fez suas escolhas. Alguns minutos depois, ele chega ao irmão Zhao dizendo que já fez suas escolhas. Zhao diz que ele tem bom gosto ao escolher as técnicas refinamento corporal e método de refinamento da alma, pois são classificadas como umas das melhores técnicas dali. Ele observa que, além daquelas técnicas, o protagonista também pegou a técnica de longevidade. Zhao avisa ao protagonista que as duas técnicas são muito difíceis e que, em um dia, ele só irá conseguir aprender a técnica de longevidade. O protagonista, ignorando tudo, agradece, mas diz que quer tentar. O homem, com um olhar obscuro, vira-se para o protagonista e diz estar brincando. Afinal, como ele pensa em aprender qualquer técnica tendo um talento mediano e passando no último dia da avaliação da seita externa? Ele aponta para o protagonista e completa dizendo que, na opinião dele, Ye é apenas uma pessoa que não conhece seu verdadeiro lugar. Nesse momento, o coração, a consciência, a boca e os olhos do protagonista se sentem ofendidos e resolvem retaliar. Zhao diz que, quando entrou na seita, não tinha tanta ambição quanto Ye. Nosso protagonista, de maneira debochada, diz: "Só porque você não pode fazer isso, não significa que eu não posso." Internamente, o protagonista entra em pânico com aquilo que acabou de falar, mas seu corpo tomou o controle da situação e encara Zhao frente a frente. Zhao, sorrindo, diz que é difícil persuadir um fantasma que quer morrer com palavras gentis, mas que não diga depois que ele não avisou. Então, Ye se despede dizendo que vai para a sala de compreensão. Depois de um tempo, a irmã Su entra na sala dos livros e alguém pergunta o que ela está fazendo ali. Ela quer saber qual técnica Ye Ting escolheu. Surpreso com aquilo, Zhao pensa se Ye tem alguma conexão com a irmã Su. Perdido em seus pensamentos, Zhao lembra que a irmã Su está há 10 anos na seita e nunca demonstrou nenhum interesse além do cultivo. Su, impaciente, pergunta o que está errado, pois ela só está perguntando. Zhao se desculpa e diz que Ye pegou a técnica de longevidade. Su pergunta o que mais, e Zhao diz as técnicas de refinamento do corpo e método de refinamento do sol. Su pareceu interessada nessas novas informações, e Zhao percebe que ela realmente tem algo com Ye. Su se vira para sair da sala, mas antes pede para avisar quando Ye acabar para procurá-la, e Zhao só diz que sim, começando a refletir sobre tudo aquilo. Ele queria entender qual seria o tipo de relação que Ye tem com Su. Ele acredita que, mesmo que os dois tenham uma conexão, Ye tem se superestimado por escolher duas técnicas extremamente avançadas e difíceis. Zhao se vira para a sala onde Ye estava e diz que o garoto se acha um gênio nato. De repente, uma explosão de luz acontece e muita fumaça sai da sala ao lado. Algumas pessoas que estavam ali ficam impressionadas, pois aquilo seria sinal de que alguém conseguiu o domínio de alguma técnica, acompanhado por um fenômeno inovador. Zhao fica espantado, pois só tinha nosso protagonista lá dentro. Então ele se pergunta se isso é uma brincadeira. Após apenas algumas horas, ele conseguiu dominar a técnica. Zhao até duvida que o protagonista seja humano. Dentro da sala, Ye, confiante, diz que, apenas lendo uma vez, dominou tudo e fica surpreso com o quanto seu corpo é impressionante. Uma mensagem do sistema aparece, dizendo que depois de absorver o Qi roxo do sol da manhã mais cedo na caverna, ele estimulou o QI da madeira, aumentando muito sua velocidade de cultivo. O protagonista então se vira para ver mais informações do sistema e percebe que esse Qi roxo do sol da manhã seria a energia vital entre o céu e a terra ao nascer do sol. Ao aprender técnicas do atributo de madeira, ele naturalmente conseguirá mais cultivo com menos esforço. Seu Dantian espera consumir mais brotos de bambu e absorver o QI de madeira para aumentar seu cultivo. Sua boca e pés concordam com isso. Os órgãos decidem invadir os fundos do Pico Zixia após anoitecer para roubar alguns brotos. Mas Ye, preocupado, pergunta se agora ele seria um panda para estar comendo broto de bambu cru desse jeito. Seu coração sugere que, depois de comer o bambu, ele pode ir para as fontes termais do Pico Zixia. Mergulhando nas águas, ele conseguirá uma maior circulação sanguínea e um fluxo de energia. Os olhos do protagonista aprovam muito isso.
Ye se desespera, perguntando se seu próprio corpo está tentando matá-lo, pois todas as discípulas da seita praticam no Pico Xixia e é estritamente proibida a entrada de discípulos masculinos lá. Reclamando, o protagonista se vira para ir embora. Ao sair da sala, ele dá de cara com Zhao, que pede desculpas por ter sido um pouco ofensivo e pede para que Ye não leve isso a sério. O protagonista diz que não precisa se preocupar, pois ele não levou isso a sério. Zhao pede que Ye não fale mal dele para a irmã mais velha Su, e Ye fica curioso sobre por que ele mencionou Su agora. Zhao então explica que ela esteve ali mais cedo e pediu para que Ye a encontrasse depois que terminasse a compreensão. Zhao se aproxima e sussurra para o protagonista, perguntando qual seria a relação entre os dois. Ye responde que eles não têm nenhuma relação e que ele só a viu uma vez. Zhao, desconfiado, diz que isso não seria possível, pois a irmã Su teria vindo especificamente para perguntar quais técnicas o protagonista escolheu. Ele conclui dizendo que, se eles não tivessem nenhuma relação, ela não faria isso. Mas Zhao para e percebe uma coisa. Ele aponta para o protagonista e diz ter descoberto o motivo disso. Provavelmente Ye chamou a atenção dela, e agora ela gosta dele. Ye, debochado, diz que ele é um pequeno gênio por descobrir isso. O coração de Ye gostou muito disso, e sua velocidade de cultivo aumentou, fazendo seu coração disparar. Mas o protagonista acredita que isso é um possível meio dela se vingar dele depois. Então ele decide sair correndo para não se encontrar com ela. Ele então decide sair pelos fundos, e Zhao fica confuso, pois a irmã Su está na frente da sala. Zhao, olhando para nosso protagonista saindo, pensa que não pode deixar a irmã mais velha esperando e deixar o protagonista sair assim. Caso contrário, ela vai ficar com muita raiva e ele vai estar encrencado. Saindo de lá, o protagonista escuta alguns gritos. Era uma pessoa avisando que haveria uma competição interescolar e que a participação seria voluntária. Ye se aproxima do homem e pergunta se haveria recompensas. O homem olha para o protagonista e diz que, pela sua aparência, ele tinha acabado de receber uma técnica da sala de transmissão e parecia não estar ciente do grande evento recente que estava acontecendo ali. Ele pergunta ao protagonista se ele sabe sobre o portão demoníaco. Ye responde que ouviu um pouco sobre isso e que o portal está perto da seita Qingyun. O protagonista se vira para ver os outros homens ali e pergunta se uma guerra entre o bem e o mal está prestes a estourar. O homem diz que, recentemente, a seita Qingyun e o portão demoníaco tiveram alguns conflitos por causa de uma rachadura de pedra espiritual recém-descoberta, e que, por isso, as duas seitas decidiram realizar uma competição marcial entre as escolas. O homem se aproxima e diz que o evento vai acontecer daqui a 3 meses, e que, se alguém derrotar o oponente na competição, os anciões darão uma recompensa de alto nível. A pessoa pode escolher entre armas e técnicas espirituais. Ele acrescenta que o primeiro vencedor vai receber uma recompensa pessoal da irmã Su. Então, o protagonista diz que entendeu. O homem diz que o protagonista exala uma aura imponente e pergunta por que ele não tenta. Mas, como seus órgãos já decidiram ir ao Pico Xixia mais tarde, ele quer resolver isso primeiro. O protagonista responde ao homem que vai resolver isso mais tarde, pois ele precisa focar em seu cultivo. Seus órgãos o apoiam em sua decisão de ir ao Pico Xixia essa noite. Ye fala que vocês vão ter que esperar para o próximo episódio. Para não perder essa saga incrível, se inscreva no canal e não deixe de conferir nossas playlists para conhecer mais obras incríveis como esta. Até a próxima!